paz do Senhor, galera. Que alegria poder estar falando com os jovens. Quero trazer uma palavra assim de instrução para a tua vida. Gálatas capítulo 5, no versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero falar nesse tempinho agora, amados, sobre liberdade. Liberdade é uma palavra assim, no contexto jovem, sabe assim, é uma palavra assim que muitas vezes mal entendida, sabe? Se algo assim que caracteriza os jovens da nossa geração é essa coisa da liberdade, sabe? Então eles são livres para experimentar, eles são livres para fazer o que bem querem, sabe? Então se criou essa cultura, sabe? De que o jovem precisa ser livre, sabe? E é algo assim inegociável. Você quer ver um jovem assim, sabe? Você quer ver um jovem ficar, sabe, todo milindrado, é quando você fala, sabe, em algo, sabe, de estar limitando a sua liberdade. Mas a Bíblia, querido, assim, fala de duas coisas, assim, eu queria falar de dois problemas. Primeiro delas, amados, o texto que nós lemos diz assim: fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Primeiro aspecto de liberdade que eu queria falar, amados, com vocês. Muitas vezes, querido, nós usamos a nossa liberdade para dar ocasião à carne. O que é isso, irmãos? Nós acabamos negligenciando que nós temos uma carne pecadora, que há em nós, querido, uma natureza que quer o pecado, há em nós uma natureza, irmãos, que é contrária a Deus, essa velha natureza adâmica, irmãos. E muitas vezes, agora porque eu estou no Senhor, eu sou livre, como a palavra diz, eu negligencio, eu deixo de dar a devida importância para essa natureza. Então, assim, amados, como diz aqui, eu posso usar a minha liberdade e dar ocasião à carne. Então, primeira coisa, querido, você não pode, irmãos, permitir que o fato de Deus ter te feito livre te dê o direito, irmãos, de pecar, sabe? De pecar diretamente contra Deus e diretamente contra a sua vida. Porque quando nós pecamos, querido, na área da imoralidade, sabe? Quando nós pecamos na carne, primeiramente nós pecamos contra Deus e também pecamos contra a nós mesmos. Mas há um segundo tipo de problema, irmãos. Há uma segunda situação com relação à liberdade. Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo está falando de liberdade. E ele diz assim: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. É forte isso, irmãos. Agora, além, sabe, de usar a minha liberdade para dar ocasião à carne, eu peco contra Deus e eu peco contra a minha vida. Mas agora, irmãos, eu posso usar essa liberdade, como diz aqui, veja que essa liberdade não venha a ser tropeço. Agora, irmãos, no meu entendimento, sabe, há muitas coisas que para mim, sabe, talvez não sejam problemas. Talvez, querido, a minha consciência não já esteja, sabe, tranquila com determinadas coisas. Mas o texto diz aqui, se algum irmão, ele usa a expressão fraco, sabe, se algum, eu quero usar um termo assim, se algum irmão que é novo, algum irmão, querido, que está começando na vida de fé, se algum irmão que ainda não tem um total esclarecimento, irmãos, ele nos vê, amado, usando a nossa liberdade para fazer algo que para ele, sabe, não é permitido na sua consciência. Então, amados, como diz o texto aqui, desse modo
nós pecamos contra o irmão, golpeamos a sua consciência fraca e é contra Cristo. Você está entendendo, irmãos? A minha liberdade pode levar o meu irmão a pecar, porque talvez ele não tenha maturidade, ele ainda não tenha, esse entendimento que o tempo trouxe, que o conhecimento da palavra trouxe na minha vida. Talvez ele não esteja nesse processo onde eu estou, mas a minha liberdade, irmãos, a minha liberdade tem a ver com os outros. Isso é muito forte, irmãos. E o texto diz assim, porque se a comida serve de escândalo para o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Há uma máxima, irmãos, sobre liberdade que eu queria trazer para vocês. A maior manifestação de liberdade é poder dizer não. A maior manifestação de liberdade, querido, é você ser livre, irmãos, mas conscientemente você ter capacidade de dizer não. Eu sou livre para fazer, mas isso não edifica, isso não é bom para a minha vida, isso não é bom para a vida do meu irmão. Então, amados, eu queria trazer assim para nós encerrarmos esse tempo. Liberdade, querido, anda no mesmo caminho que responsabilidade. Deus te fez livre, querido, mas você é responsável pelo que você faz com a sua liberdade, com a sua vida diante de Deus e com a vida daquele irmão, querido, que pode cair por causa do teu mau exemplo. E se esse irmão cair, querido, além de pecar contra ele, você peca contra quem? Contra Jesus, como diz o texto. Então, amados, que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos a nossa liberdade para que possamos abençoar outras pessoas. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.